Olá, pessoal! O vídeo de hoje eu venho trazer informações depois da alta, né? Depois que o bebê que tem mielomeningocele recebe a alta e vai para casa, o que esses pais precisam fazer? Como que vai ser daqui para frente? E agora, né? Como ajudar essa criança a se desenvolver? Então, nesse vídeo eu vou trazer para vocês todos os médicos que vão cuidar desse bebê até ele ficar adulto praticamente, né? Alguns no meio do caminho você não vai precisar mais e aí depois você vai continuar. Então eu quero trazer para vocês aqui alguns médicos que hoje acompanham o NOA especificamente e depois eu vou trazer para vocês no geral quais os médicos que podem estar acompanhando aí as crianças que têm mielomeningocele, tá certo? Então eu fiz algumas anotações aqui para vocês e vou passar. Então, o primeiro médico é o pediatra, né? Então, você precisa de um pediatra, de preferência que tenha conhecimento em mielomeningocele, tá? Porque tem muitos médicos, na nossa experiência pessoal, que a gente chegava para alguns pediatras e eles não sabiam nem o que era mielomeningocele. Eles já ouviram falar, mas nunca teve nenhuma criança que eles pudessem atender com esse diagnóstico. Então, de preferência, procure um pediatra que tenha conhecimento ou que conheça outro médico que sabe sobre o assunto para que ele possa buscar informações para te ajudar. Eu entendo que tem cidades, tem estados que é muito difícil encontrar um pediatra que vai te ajudar nessa questão, porque é muito escasso, né? Então, procure indicações, entre em grupos que tenha mães, que tenha pessoas que conheçam o diagnóstico para conseguir te ajudar, tá certo? Mas inicialmente é o pediatra, o médico, o primeiro médico que você vai precisar. Segundo é o ortopedista, por se tratar de uma criança que vai precisar ao longo da vida ser acompanhada por um ortopedista por causa da coluna, de todo o desenvolvimento. Vai ter criança que vai precisar alguns equipamentos para ajudar ele no desenvolvimento, então o ortopedista vai fazer toda essa parte, vai pedir, né, todos os exames necessários para o tratamento exclusivamente do seu filho. Eu não posso falar aqui quais são os exames, quais são os equipamentos, porque depende de cada particularidade de cada criança. Então, leve o seu filho a um ortopedista, que ele vai avaliar o seu filho e vai dizer o que ele precisa, qual que é o melhor tratamento, o mais adequado, fazer alguns encaminhamentos se for o caso, tá? Mas o ortopedista é um dos principais médicos que você precisa para o seu filho para acompanhar. O segundo é o urologista pediátrico. Por que eu preciso de um urologista pediátrico? É importante o urologista e pediátrico para acompanhar toda a parte da bexiga do seu filho, porque toda criança com mielomeningocele automaticamente ela tem sequelas na bexiga e no intestino. Então, você precisa de um urologista pediátrico para que o urologista consiga te passar as orientações necessárias para que o seu filho consiga ter um desenvolvimento da bexiga e do intestino que não venha prejudicar ele, não venha ter infecções, não venha causar nenhum problema. E esse também eu não consigo passar para vocês o exame específico que tem que fazer, porque são vários exames. Então, de acordo com a particularidade de cada criança, o urologista vai pedir determinados exames que vão verificar o tipo de bexiga que essa criança tem, se tem hipertensão, se não tem, se vai precisar tomar remédio ou não, porque algumas crianças não precisam. Então, cada caso é avaliado pelo urologista, o que vai ser melhor para o desenvolvimento daquela criança. Vale lembrar também que se você não tiver de acordo com aquilo que o urologista está te passando, você tem todo o direito de procurar uma segunda opinião, um segundo profissional, orientações para que o seu filho tenha um bom desenvolvimento. Por que eu falo isso? Eu conheço, né, nesse mundo de mielomeningocele você acaba fazendo amizade com outras mães. E eu conheço uma mãe que
eu fui falando para ela levar a filha para acompanhar no urologista, porque o meu filho, a partir de 2 meses de idade, eu já levei para fazer todos os exames, para começar todo o cuidado já desde bebê. E tudo que eu aprendia, eu ia passando para ela, e aí ela não procurou na idade adequada, e aí acabou, infelizmente, trazendo uma infecção, né, para a filha e, consequentemente, alguns agravos em algumas questões aí de saúde, justamente por não ter esse tratamento precoce e esse cuidado de olhar. Graças a Deus, hoje a criança está bem, mas é muito importante você começar desde novinho. Todos os encaminhamentos que você recebeu, às vezes você vai sair do hospital e não vai receber nenhum encaminhamento. Então, esse vídeo aqui é justamente para aquela mãe, aquela família que não recebeu a orientação adequada de quais médicos deve procurar. E aqui vai ter um vídeo esclarecedor para você, onde onde eu vou trazer para você todas essas informações, justamente para que não haja dúvida, porque não são todos os hospitais que traz esse esclarecimento. E tudo isso que eu sei hoje também não foi só o hospital que me ensinou, foi a vivência, foi eu ir lendo e procurando e entendendo esse mundo da mielomeningocele, porque é uma vida constante de estudos e pesquisas que as famílias, as mães e os pais fazem, tá bom? Então, urologista. O segundo é o nefrologista. O nefrologista, ele também vai te auxiliar junto com o urologista essa questão do intestino, da bexiga, se precisa de remédio, se não precisa. Ele vai te orientar todos esses detalhes dessa parte também. E aí, se precisar de algum exame também, o nefro vai pedir, tá certo? Então, precisa estar ali junto o urologista e o nefrologista pediátrico, tá bom? O gastroenterologista, né? Que todo mundo chama de gastro. Então, assim, você vai precisar de um gastro para o seu filho também, para ver a questão da alimentação que ele está tendo, se está prejudicando o intestino dele, se está deixando mais lento ou não, porque cada criança precisa também ser acompanhada justamente na questão de não ter nenhum tipo de infecção por conta da alimentação e do intestino lento. Tá bom? Então precisa desse cuidado também com o gastro. É mais fácil falar gastro. Neurocirurgião. Neurocirurgião vai acompanhar também um dos médicos logo no comecinho, ali quando você recebe alta do hospital, você precisa estar ali junto com o neurocirurgião. Normalmente você faz acompanhamento com o mesmo neurocirurgião que fez a cirurgia intraútero, se não fez, que fez depois, mas é importante você ter um neurocirurgião ali junto com o ortopedista também para te acompanhar, porque o neurocirurgião ele vai olhar toda a questão do cérebro. Tem crianças com mielo que nascem com hidrocefalia, tem crianças que não nascem com hidrocefalia, não precisa usar válvula, porém precisa fazer todos os exames para acompanhar ali a parte da fontanela, que é aqui na frente, né? Aqui que normalmente as nossas mães, quando a gente é pequena, chama de moleira, né? Então precisa até fechar essa parte aqui da frente, precisa ser acompanhado por um médico para ver como que tá, se vai precisar usar válvula ou não. Então precisa de um neurocirurgião para te acompanhar, para ver como que tá o desenvolvimento do cérebro. Então você é um dos médicos principais que você não deve deixar de procurar, tá? Neurologista pediátrico. O neurologista pediátrico, normalmente, ele é mais solicitado nos casos de crianças que teve convulsões ou algo do tipo, tá bom? Então, assim, mas se você achar que deve procurar, se você tiver alguma dúvida, é muito importante que o seu filho seja acompanhado também, não só por um neurocirurgião, mas também por um neuropediátrico, certo? E o oftalmologista para acompanhar a questão do globo ocular, né? Nós fomos orientados sempre, a cada 6 meses, crianças com mielo, para procurar um oftalmologista, justamente para olhar essa questão do globo ocular, se está tendo alguma alteração ou não, tá bom? Então é muito importante esses acompanhamentos. E todos esses que eu acabei de falar para vocês acompanham o NOA, e também tem mais dois que
que é a geneticista que a acompanhou hoje, não acompanha mais, só foi no começo. E depois tem a fisiatra que hoje acompanha ele por uma questão de uma instituição que ele entrou para pública, né? Que ele entrou, que depois eu vou compartilhar com vocês também é sobre essa instituição, como entrar lá. E aí ele acompanha com essa fisiatra a cada 4 meses para ele conseguir também ser acompanhado por essa instituição. Ele faz atendimento particular em outros lugares, mas ele também é acompanhado por uma instituição muito boa que eu quero também trazer para vocês para compartilhar aqui e ajudar vocês também a procurar essa instituição para o desenvolvimento do filho de vocês, tá certo? Então, esses são os médicos que acompanham o Noah. Eu espero ter te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo também. Pode entrar em contato comigo. E também depois eu vou trazer para vocês um outro vídeo sobre os terapeutas que acompanham ele, como que eu vou ficar trazendo conteúdos nesse sentido para vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você conhece e precisa dessa informação. Muito obrigada, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.